Olá, gente. Bom dia. Márcio Simões, subindo um bate-papo com o Márcio Simões às 9h45 da manhã. Desejando a todos vocês um excelente dia, cheio de paz, cheio de saúde e paciência para não se tornar um paciente. Minha gente, ontem eu subi, até não queria chegar a esse ponto, tá? De hipótese alguma, mas subi duas matérias aí, uma do Procurador-Geral da República, do Augusto Aras, tá? Que era uma pessoa muito amiga de petistas que iam em reuniões à casa do Augusto Aras, tá? José Dirceu, Genuíno, Dilma Rousseff, daí para frente, tá? E subiu uma matéria do Jair Messias Bolsonaro no seu tempo como parlamentar, elogiando e dizendo que Luiz Inácio Lula da Silva era um homem inteligente e que ele votava nele sim, tá? Por que Márcio Simões subiu essas matérias? Extremamente esgotado de ver bolsonaristas que hostilizam as pessoas que estão contra as atitudes do presidente Jair Messias Bolsonaro nos dias de hoje, né? Extremamente esgotado. Não são muitas pessoas, não, são poucas, graças a Deus. Isso é um bom sinal. Mas quando alguém discorda de uma atitude que o presidente Jair Messias Bolsonaro tem, principalmente agora, nas atitudes mediante a crise do coronavírus, que ele acha que o Brasil tem que voltar a trabalhar, o cidadão tem que voltar a trabalhar, isso, aquilo, criticando São Paulo direto, o governador de São Paulo, que está agindo de forma errada, isso, aquilo. Nós sabemos que o governador de São Paulo, sem sombra de dúvida, não é um exemplo como um colega político mediante do que houve nas eleições em 2018 aí, a qual pegou aí a carona no ônibus Bolsonaro e depois dizia por aí que não apoiava o Bolsonaro, né? Todos nós sabemos e temos a consciência disso. Sem sombra de dúvida, eu não apoio essa atitude. Mas, com a atitude que está sendo tomada pelo governo do Estado de São Paulo e pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, eu apoio sim. Porque São Paulo, as atitudes mediante ao coronavírus, deixo bem claro, tá? Estão sendo tomadas hoje, mediante a crise do coronavírus. Por que eu apoio? Porque São Paulo é o epicentro da doença, segundo informações de relatórios da Secretaria da Saúde, é considerado o epicentro do coronavírus. Então, São Paulo não tem uma base estrutural de saúde para conseguir dar conta de uma possível demanda de pacientes contaminados com o coronavírus. Então, concordo sim com a atitude mediante a crise do coronavírus. Eu concordo com o governador e concordo com o prefeito Bruno Covas. Mediante a estar sendo monitorado pelos celulares, eu também não acho que é 100% certo, mas também não acho que está 100% errado, devido ao quê? A ser implantado o isolamento, a quarentena dentro do estado de São Paulo e o cidadão não respeitar a quarentena, né? Então, eles estão tomando medidas para saber se a quarentena está atingindo o percentual a qual é necessário para não alastrar a doença no estado de São Paulo. Tá? Então, são essas as medidas que eu concordo com o governador de São Paulo e que eu concordo com o prefeito de São Paulo a respeito da crise do coronavírus, o combate ao coronavírus. Eu concordo sim.
Agora, mediante as atitudes do presidente da República, deixo bem claro, alto e em bom tom, eu não concordo com o presidente Jair Messias Bolsonaro com as atitudes que vem tendo mediante a crise do coronavírus. Eu só vou concordar com o presidente Jair Messias Bolsonaro se um profissionais da saúde, vierem em rede nacional e falarem que o presidente está certo, que não há perigo nenhum e que o cidadão brasileiro pode sim retornar à vida normal. Aí eu vou concordar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até o momento, enquanto profissionais da saúde do mundo inteiro, eles seguem a mesma cartilha do isolamento social para não alastrar as condições aí do vírus aí, do coronavírus, para não alastrar e não infectar mais pessoas, e mesmo para você não contrair, eu sou a favor dos profissionais da saúde do Brasil e do mundo. Agora, é muito chato, é muito desagradável você lançar um comentário nas suas redes sociais e virem bolsonaristas doentes, fanáticos, simplesmente pessoas sem equilíbrio algum, acompanhando aí o presidente Jair Messias Bolsonaro na sua falta de equilíbrio mediante a crise do coronavírus, sem saber conduzir esse lado de entendimento de que o coronavírus está matando, né? Eles vêm, hostilizam você, te chamam de comunista de merda, te chamam de esquerdista sem vergonha, te chamam de todos os nomes possíveis e de baixo calão. Então ontem subi, sim, as duas matérias, que agora não é hora, de hipótese alguma, de fazer politicagem, mas subi duas matérias, sim, uma exibindo o Procurador-Geral da República, a festa que ele deu antes dele ser Procurador-Geral da República, ele estava indicado a ser, a festa que ele deu para integrantes do PT, a qual o presidente Jair Messias Bolsonaro abobina, né? Mas foi indicado a ser o Procurador-Geral da República pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? E também subi uma matéria do presidente, do Jair Messias Bolsonaro, em seu tempo de parlamentar, em plenário, dizendo que votava no Lula, sim, porque o Lula era um cara inteligente, apoiando, sim, os partidos esquerdistas. Então, subi essas matérias para mostrar para todos que político é dessa forma. Não adianta você vir hostilizar Márcio Simões, porque eu sou contra alguma atitude que o presidente esteja aí tomando. Eu deixo bem claro que votei no presidente Jair Messias Bolsonaro, para não votar no Haddad, para não votar no PT. Somente por isso. Por quê? Sou bem sincero, foi 28 anos parlamentar, ninguém nunca escutou falar do seu nome como parlamentar, né? Então, vamos deixar bem claro, tentamos, sim, sair das mãos do PT, de alguma forma. Agora, dizer que eu sou esquerdista, muito mais esquerdista, era o Jair Messias Bolsonaro, né? Então, antes de vocês hostilizarem, assistam, estudem o passado do Jair Messias Bolsonaro como parlamentar, tá bom? Então, a partir de hoje, cada um que me hostilizar, vou subir uma matéria do tempo que Jair Messias Bolsonaro era simpatizante dos partidos de esquerda, tá bom, minha gente? É isso aí. Não sou contra o presidente, mas também não quero ser hostilizado por não dizer amém a todas as atitudes que o presidente da República toma nos dias de hoje, tá bom? Então, para mim, na grande realidade, a política é isso que eu mostrei para vocês. E ainda tem gente que fala que é mentira.
Tá lá o vídeo dele mesmo falando. E fala que é mentira. É, meu Deus, é incrível, é muito incrível de ver a que ponto o fanatismo causa a cegueira em algumas pessoas, né? E tem outros que falam, naquele tempo ele era a favor, mas mudou de ideia. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar. Né? Todo mundo, sim, tem o direito de mudar de ideia. E por que eu não posso opinar pela uma opinião contrária às atitudes do presidente Jair Messias Bolsonaro nos dias de hoje com a crise do coronavírus? Só porque eu não sou a favor dele querer que São Paulo volte à normalidade sendo o epicentro da doença? Aí vocês perguntam para mim, você tem provas de tantas pessoas que morreram? Aí não tenho provas. São números passados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde. Tá? Vocês querem provas? Vocês entrem em contato com o Ministério da Saúde e com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, se vocês querem provas. Tá bom? Isso são documentos que são vinculados em vários canais de televisão. Tá? Então, já que vocês acham que eu sou um mentiroso, todos os canais de televisão são mentirosos. Todos os canais de televisão são esquerdistas. Todos os canais de televisão estão contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. O mundo inteiro está contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Só ele está certo, né? Então vamos parar com essa brincadeira de mau gosto de vocês, que eu acho que no final dessa crise aqui do coronavírus, muito bolsonarista vai ter que procurar um psiquiatra, um psicólogo para se tratar, né? Porque, queira ou não queira, fanatismo em excesso é uma doença. Dizer que Jair Messias Bolsonaro, ele veio de Deus, é muito exagero, né? Então ele veio de Deus agora, né, quando se transformou presidente da República, porque enquanto era parlamentar e defendia os partidos esquerdistas, ele tinha vindo do diabo, então, né? Porque é o que vocês consideram a esquerda nos dias de hoje. Então, naquele tempo, ele era filho de quem? Do diabo, né? Porque hoje esquerdista é o diabo na terra. Santo é o Bolsonaro. Então, ele conseguiu sair da classe de diabo e ir para a classe de santo, né? É isso aí, minha gente. Eu não tenho medo de falar, eu falo aquilo que sinto, sou justo e verdadeiro. Não hostilizem ninguém chamando de esquerdista e de comunista, de merda ainda, que nem uma pessoa sem cultura nenhuma, uma mulher perfeitamente imbecil, tá? É uma imbecil, sem saber o passado do seu presidente Jair Messias Bolsonaro hoje, tá? Estude o que ele foi como parlamentar. Veja quantos benefícios, quantos projetos de lei o Jair Messias Bolsonaro soltou na Câmara de Deputados Federais em 28 anos e vejam quantos foram aprovados em 28 anos antes de abrirem a boca e endeusarem um político, que ele não passa de um político, ele não passa de ser um funcionário do cidadão brasileiro. E eu, como cidadão brasileiro e cumpridor dos pagamentos dos meus impostos e dos impostos da minha empresa, ele não passa de um funcionário meu também. E eu tenho direito, sim, de reivindicar o que eu acho que está certo e o que está errado, como todos os brasileiros e todas as brasileiras têm o mesmo direito, certo? É isso aí, minha gente. Um bom dia a todos e que Deus abençoe todos os brasileiros e todas as brasileiras. Essas foram as matérias a quais eu subi ontem a respeito de passados políticos, tá? Não é hora de fazer politicagem, mas se continuarem insistindo em hostilizar, todas as vezes eu vou puxar, sim, o passado de integrantes que estão aí sendo considerados endeusados por bolsonaristas doentes e fanáticos. Um bom dia a todos.